discernir a tantos falsos mestres iludindo. Ó Deus, seja conosco e não nos deixes tropeçar até chegar aos céus, louvando ao Senhor, Deus verdadeiro, justo, santo e fiel. Por isso quero te apresentar a Igreja Pentecostal do Filho de Deus. É uma igreja revelada que luta para ser aprovada pela voz do próprio Deus. Foi a porta que Deus abriu, um refúgio para os fiéis, um refúgio para os fiéis. Foi a porta que Deus abriu, um refúgio para os fiéis, um refúgio para os fiéis. Seja fiel, amada igreja, na sã doutrina pra morar no céu, com a direção do pastor Eduardo Santos, a doutrina sempre pregando e exortando para o arrependimento. As ovelhas que ouvem a voz de Deus, seja ovelha e verdadeiramente ouve a voz de Deus, pois a porta que Deus abriu é refúgio para os fiéis, é refúgio para os fiéis. Pois a porta que Deus abriu é refúgio para os fiéis, é refúgio para os fiéis. Então, irmão, baseada nesse louvor, para quem não sabe, esse louvor, irmãos, foi baseado numa experiência que eu tive, né? Porque eu estava passando por um processo de luta, né, de dificuldade, e baseado nisso tudo, eu me senti uma serva inútil, né? Eu comecei a refletir, falei, meu Deus, tudo que eu faço ainda é pouco, eu tenho que melhorar mais, eu tenho que fazer mais, dar meu de melhor para Deus, e eu senti de fazer algo diferente, algo que ninguém tinha feito. E foi quando eu senti de compor esse louvor para Deus, né? Compor esse louvor baseado, irmãos, não para colocar o meu ministério que eu congrego, né, como único e exclusivo. É isso que eu quero esclarecer aqui agora. A minha intenção aí foi querer dizer o que estava me acontecendo, o que eu estava vivendo, né? E quando eu falo igreja revelada, eu estou referindo não que a igreja é exclusiva, eu estou querendo dizer que a igreja não foi o pastor Eduardo Santos que sentiu de abrir, né? Tipo, eu senti de Deus de abrir, irmãos, e vai ser bem, vamos perseverar na doutrina. Não foi isso. Ele, né, testemunha que ele recebeu uma revelação de Deus, né? E aí daí é onde eu conto, foi a igreja revelada, porque ele não só sentiu, ele recebeu uma revelação. Então foi a igreja que foi aberta porque ele recebeu uma revelação, né, para ele abrir. E daí então eu passei por algumas lutas, alguns processos, né? E aí eu senti de fazer algo diferente para Deus e eu senti de compor esse louvor, fazer algo diferente para Deus. Inclusive na IPFD, eu creio que esse aí foi o primeiro louvor composto na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, foi o primeiro louvor que Deus deu para a Igreja Pentecostal do Filho de Deus, né, para os irmãos que congregam. A IPFD, né, aqui na minha cidade de Almenara, foi a primeira igreja aberta após a sede, né, lá em Goiás, em outro estado aqui, foi a primeira igreja. E assim, né, para a glória de Deus, eu fiz esse louvor. Na hora eu tentei mudar, mas eu não consegui mudar, irmãos. Não senti assim, eu não consegui mudar. Eu queria colocar o ritmo, mas não estava conseguindo. Eu pensei, vou tirar algumas partes, mas eu não consegui. Após eu escrever, eu não consegui tirar mais nada. E aí eu até ia gravando na gravadora esse louvor, fui lá, tava tudo ok, tudo certinho.
O rapaz fez uma coisa linda, muito linda mesmo. E eu fui lá colocar a voz, justamente com a irmã da ajuda. Só que chegando lá, irmãos, eu contei o louvor, né? Só que depois eu vi que estava faltando uma parte. Quando eu fui cantar essa parte, tipo assim, já tinha finalizado o louvor. Eu peguei e notei, falei, não, mas tá uma parte faltando. Aí o rapaz falou assim, mas aquela parte eu tirei fora e tal. Eu falei assim, mas no caso a louvor fica incompleta. Aí só que ficou tão bonito que eu pensei, tipo assim, foi aquela tentação de deixar do jeito que tava mesmo, sabe? Só que depois eu tava até refletindo, se nem lá em casa eu senti de tirar, então não poderia tirar ali também, né, irmãos? Aí o rapaz não ia fazer de novo, né? Ele não ia começar do zero de novo. Se eu parasse ali, também acabou. E Deus tinha abrido a porta financeira para mim, né? Assim, tava com condições de pagar, né? Aquela gravação, só que não deu certo, né? Mas enfim, onde eu quero chegar? Então, quando se fala de igreja revelada, não foi porque eu quis, né? Eu tô querendo, né? Tipo, dar exclusividade, né, irmãos? E foi baseado no que eu vivi, porque eu tive um arrebatamento, para quem não sabe, nesse arrebatamento o Senhor, né, me mostrou algumas coisas, eu não vou citar aqui porque vai demorar, só que nisso também o Senhor me mostrou uma cadeira, e ele me falava, Miriam, você vai ter uma filha, e quando ele colocava a mão, né, na altura daquela cadeira, ele fazia um gesto de comparação, como se aquela criança, quando tivesse o tamanho da cadeira, iria acontecer alguma coisa. Irmãos, antes de casar, meu esposo passou por muita luta, mas ele sempre estava fazendo a obra de Deus, né? Evangelizava, pregava a palavra de Deus, pastoreava, não media esforço, não media distância, viajou, se dispôs até ir a pé de uma cidade para outra, né? Quando ele tinha feito um compromisso de pregar em tal lugar e não tinha transporte, mas para ele não faltar com a palavra dele, uma sinceridade que ele tinha com Deus, naquela fé, ele tentou ir de pé, mas Deus, né, preparou para ele 2 carros, né? Que deu carona para ele até chegar no local, honrou a fé dele, né? Ele foi e pregou 2 carros que não podia dar carona, né? Carro de empresa. E assim, muita coisa ele passou, muita coisa ele viveu, ajudou muitos pastores, como também pastoreou igrejas, né? Somou, ajudou, glória a Deus por isso. Só que chegou numa altura que começou a ficar meio difícil, porque a palavra que era pregada começou a muitos não suportar mais. Começou a vir aquelas ondas de moda, de modernismo entrar, né, irmãos? Foi quando não estava dando mais, né? E foi quando, né, ficou tudo difícil, né, da gente congregar. A gente começou a pedir a Deus para dar uma direção para a gente congregar em algum lugar, em alguma igreja, que realmente, né, nos desse... tipo assim, irmãos, porque a pessoa sentar no banco, ouvir a palavra, ainda é uma coisa, mas quando você começa a pregar, pastorear, evangelizar, você vai chamar uma pessoa para ir para a igreja e tudo muda, porque a pessoa tem que chegar, você convidar e a pessoa chega lá ouvir a palavra, né? E baseado nisso tudo foi quando eu tive esse arrebatamento e depois eu fiquei pensativa, meu Deus, o que vai acontecer comigo e com essa criança? Será que eu vou morrer? Será que a criança vai morrer? E foi quando eu perguntei a uma irmã e ela falou, Miriam, eu vou orar. E ela me trouxe a resposta depois de muito tempo, né? Aí ela falou assim, Miriam, depois de muito tempo que eu já estava nessa dúvida, não entende. Aí depois, quando eu comentei com essa irmã, ela falou que ia orar e me dar a resposta. Ela falou que sentiu de Deus me falar que não é o que eu estava pensando que eu ia morrer, nem que essa criança ia morrer, mas que Deus ele ia honrar a nossa fé, né? Porque a cadeira simboliza honra. E aí eu tomei posse, falei, então eu creio que seja então nesse sentido. E, né, não vou detalhar aqui, irmãos, porque é muita coisa, mas passamos por muitos momentos difíceis mesmo de perseguição por pregar a verdade, né, como eu disse, quando você é perseguido por membros, por obreiros, né, que está sentado no banco, né, ainda é uma coisa, mas quando você é impedido de pregar, de falar, aí já vira outra coisa, porque ou você sufoca a palavra, ou você concorda com eles, né? Ou você prega, e pregar eles não estavam deixando, e aí? A gente começou a orar a Deus para Deus dar uma direção, para Deus dar uma direção, para Deus dar uma direção. Ficamos sem lugar para congregar praticamente, né? Ali, só Deus mesmo para ter misericórdia. E foi quando meu esposo conheceu o pastor Santos, né? Ouviu o testemunho e viu que Deus falou que ia enviar pessoas para ajudar ele nessa obra. E meu esposo sentiu que ele seria uma dessas pessoas que ia ajudar o pastor. E nisso que uniu na IPFD, o pastor Arthur veio para o homenário inaugurar. Quando ele estava no quintal mexendo numa mesa lá para poder levar para a igreja com meu esposo, aí eu peguei uma cadeira que tinha lá no quintal e medi a minha filha, né? Inclusive o nome dela é Vitória. E quando eu medi ela, ele estava rente com a cadeira, irmãos, muito rente. Aí foi onde eu criei que aquilo era a confirmação que Deus, né, estava honrando a nossa fé de nos dar um ministério para a gente continuar, para a gente estar congregando,
né, participando da ceia, porque fazendo a obra de Deus, né, trabalhando para Deus, fazendo a obra, evangelizando nas ruas, mas não tem um lugar também para tomar Santa Ceia, aquela coisa toda, né? Aí tudo estava difícil, aí eu creio que foi Deus que direcionou, né, o ministério, e baseado nisso que eu fiz louvor, contando, Deus nos ajuda a discernir, Deus preparou uma porta de refúgio para a gente congregar, para a gente estar cultuando a Deus, e por aí vai, irmãos. Esse foi o sentido de eu compor esse louvor, né, o primeiro louvor de composição, né, que Deus deu aos irmãos, né, na Igreja Pentecostal Filho de Deus, foi esse que Deus me deu, né. E o sentido em si, você que não sabe, o sentido não foi esse, de dar exclusividade, de falar que nós é os melhores, que nós é os únicos, não. O sentido não foi esse, baseado na experiência que eu vivi, nas confirmações que Deus me deu, e só de falar que o pastor Eduardo não sentiu de abrir a igreja, só. Né? Não foi uma coisa que ele sentiu, foi algo que Deus revelou, e essa que foi a intenção, amém?